E aí, tudo certo? Hoje a gente vai desvendar uma ideia que muita gente tem sobre velocidade, aquela de que para ser mais rápido é só ter mais força bruta, né? Bom, vamos ver que a ciência mostra um caminho bem mais elegante. Então fica a pergunta, né? Qual que é o verdadeiro segredo para aquela velocidade explosiva? Sabe, aquela que decide uma prova? Muita gente jura que o negócio é ter perna de aço. Mas e se a resposta for outra? Algo bem mais técnico? É bem isso que a gente vê aqui. De um lado, a crença comum, tudo se resume à força bruta, pura potência. Do outro, o que a ciência diz. O que manda mesmo é a técnica, uma técnica inteligente e eficaz. É o clássico duelo entre força e jeito, só que na pista de corrida. E é aqui que o papo começa a ficar interessante. A gente entra no nosso primeiro ponto principal, a diferença entre força e direção. Porque, pensa bem, não adianta nada empurrar com toda a força do mundo se você está empurrando para o lado errado. O segredo está em mirar certo. É aí que a mágica acontece de verdade. E para medir isso, os cientistas criaram uma métrica chamada razão de forças, ou RF. Imagina que é tipo uma nota de eficiência, uma nota de propulsão. Quanto mais alta essa nota, mais a sua força está te jogando para frente, ou seja, menos energia desperdiçada em movimentos que não ajudam. E olha, essa ideia não é de hoje, não. Tem estudos como esses citados que batem na mesma tecla. A orientação da força que a gente aplica no chão pode ser até mais importante do que a força total que a gente faz. Isso muda completamente o jogo, né? Tá, mas como é que se prova uma coisa dessas na prática? Bom, com um experimento bem bolado. Os pesquisadores pegaram atletas de elite e um trenó. Foi assim que eles colocaram a teoria à prova. Então, o cenário era esse: 16 atletas de bobsled de elite, gente que entende tudo de aceleração. A missão deles era dupla. Primeiro, correr normalmente, um sprint livre. Depois, a parte difícil, correr empurrando um trenó de 85 quilos. O objetivo era simples e genial: comparar a biomecânica dos dois movimentos e ver o que mudava. E aí que vem a parte incrível. Os resultados foram surpreendentes. A resistência do trenó fez mais do que só dificultar a corrida. Ela, na verdade, forçou os atletas a usarem uma técnica mais eficiente, mais poderosa. O corpo, de um jeito quase instintivo, se ajustou de forma inteligente. Olha só essa imagem, ela mostra tudo. As linhas em azul representam a postura na corrida normal, sabe? Já as linhas em preto são da corrida empurrando o trenó. Dá pra ver claramente, né? O trenó obriga o corpo a se inclinar muito mais pra frente, numa posição bem mais agressiva e, como a gente vai ver, muito mais eficaz. E os números não mentem. Lembra daquela nota de propulsão, a tal da RF? Pois é, na corrida livre, a média foi de 0,28. Agora, empurrando o trenó, a nota pulou para 0,44. Gente, isso é um salto gigantesco de eficiência. É a prova de que a técnica mudou e mudou para muito melhor. Ok, a técnica melhora. Mas como? O que o corpo faz de diferente para ficar tão mais eficiente? Não tem mágica aqui. O que existe é uma mudança fundamental na estratégia de movimento. A resposta está justamente aí, na estratégia. O corpo abandona um movimento que a gente pode chamar de rotacional, que é meio que um balanço em torno do pé, sabe? E adota uma estratégia extensional. Pensa num pistão, um empurrão direto, potente, para frente. Para ficar bem claro, a estratégia rotacional é menos eficiente, tem mais desperdício de movimento. Já a extensional é foco total na propulsão. É um empurrão limpo, direto para frente. E o trenó, por causa da resistência, praticamente obriga o corpo a usar essa segunda estratégia, que é muito mais poderosa. E agora a gente chega no pulo do gato, na grande revelação desse estudo. Se essa mudança de estratégia é o segredo, qual parte do corpo é responsável por ela? Qual é a peça-chave que destrava tudo isso? Pensa aí rapidinho, qual parte do corpo seria mais importante para conseguir essa inclinação perfeita para frente? O quadril, talvez? O peito? A resposta, olha, é surpreendente. É a canela. Pois é, a canela. A análise estatística do estudo mostrou que o ângulo da tíbia, da canela, na hora que o pé toca o chão, é o fator que mais influencia em todo o resto, em toda a postura de aceleração. E a canela tem uma função dupla que é genial. Primeiro, o ângulo dela na aterrissagem já define a postura do corpo inteiro.
Segundo, enquanto o pé está no chão, ela continua girando para frente. É como se ela estivesse carregando a perna para o empurrão final. Esses dois movimentos juntos criam o que os pesquisadores chamaram de pose de propulsão ideal. Então, na prática, o que isso significa para o treinamento? Os próprios pesquisadores dão as dicas. Primeiro, tem que preparar a canela cedo, ainda na fase de voo. Segundo, paciência. Não pode querer empurrar com o tornozelo antes da hora. E terceiro, o corpo tem que ficar baixo para maximizar aquele empurrão de pistão. No fim das contas, tudo se resume a uma frase que os próprios autores usam e que é perfeita. Postura antes da força. É isso. Não adianta ter um motor de Ferrari se o chassi do carro estiver todo torto, né? A força precisa da postura certa para funcionar. E isso tudo deixa a gente com uma pulga atrás da orelha, né? Se a técnica é tão, mas tão importante, será que a gente não está muitas vezes treinando força bruta de um jeito que até atrapalha a velocidade? Focando tanto no motor e esquecendo da direção? Fica aí a reflexão.